Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso encontro dessa semana do Papo de Líderes. Como vocês sabem, esse papo é um encontro que nós temos o privilégio de ter com líderes dos segmentos de varejo, consumo, serviços no Brasil. É realizado pela Mercado e Consumo e tem a finalidade de mostrar empresas e líderes que fazem a diferença no mercado. Nessa semana nós estamos recebendo Dênio Oliveira, responsável pela Bem Brasil Alimentos, e vamos poder entender como eles operam, como atuam no mercado brasileiro, mas também no mercado internacional. E talvez vocês não tenham feito exatamente a conexão, mas vocês vão conhecer uma empresa que atua de forma líder no seu segmento de atuação e tem uma presença não só relevante no Brasil, mas também já no mercado internacional. Dênio, muito bem-vindo ao nosso papo, grato por ter aceito o convite. E, Dênio, por você, nos explica um pouco sobre a Bem Brasil. Boa tarde, Marcos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. A Bem Brasil, Marcos, é uma empresa nova, uma empresa jovem. Eu costumo falar que ainda está saindo da adolescência, né? Está com 18 anos. Então, assim, é uma empresa que começou lá em 2006 com a criatividade e o pensamento de três irmãos, né? Que são os irmãos Roquetos, o João Emílio, o Celso e o Zé Paulo, que eles plantavam batata, né? Plantavam batata, os pais deles plantavam batata, então eles vieram para Minas plantar batata e começaram a pensar por que não agregar, né, na batata in natura, né, um produto, né, que com valor agregado, que a gente consiga trazer esse consumo, né? E aí eles foram buscar e estudaram, né, viajaram muito, e colocaram a Bem Brasil, uma empresa de batatas pré-fritas congeladas, no cenário brasileiro. Então é uma empresa 100% brasileira. Eles colocaram ela no cenário e onde começaram em 2006, todo mundo falando que a empresa não iria funcionar. Não, vocês são malucos dessa empresa funcionar porque o Brasil não tem a experiência de ter essa batata da indústria. Porque a batata da indústria é uma variedade um pouco diferente da variedade que vai para mercado, in natura. Então, começou esse trabalho e fomos, né, a Bem Brasil foi mostrando que isso era possível, foi mostrando que isso havia uma possibilidade. E ela veio crescendo durante esses anos, né? Em 2010 colocou a segunda linha, em 2017 já fundou uma nova unidade, a matriz em Araxá, perto ali no Alto Paranaíba, né? E Perdizes foi a segunda unidade, que a diferença é de 60 quilômetros entre uma e outra. Já Perdizes é mais próximo de Uberlândia, com uma capacidade 1,5 vezes maior do que a que tinha Araxá. Então, assim, vieram aumentando isso, e eu acho que isso foi uma visão, né? E é que a gente fala, né, que o Brasil é um país, realmente é um país que a gente, o empresário, né, ele tem que ter uma resiliência, uma capacidade, porque foram em planos, né, e momentos políticos, momentos econômicos difíceis, e foram colocando, implantando essa nova unidade, e aí a gente chega hoje a uma capacidade de 500 mil toneladas de batatas pré-fritas congeladas, conseguindo um share de aproximadamente 50% do share Brasil,
de batatas pré-fritas congeladas, onde isso era totalmente, o mercado era totalmente dominado por batatas importadas, né? Batatas vindas da Europa, principalmente, né? E a Bem Brasil conseguiu reverter isso, e lá no início, em 2006, isso é uma coisa muito interessante, Marco, é que lá no início de 2006, a Bem Brasil, o consumo per capita era 0,5 quilos de batata pré-fritas congeladas. Hoje está chegando em 4 quilos. Puxa vida. Então, assim, quem puxou esse crescimento desse quilos per capita foi a Bem Brasil. Ela que foi estimulando e mostrando o mercado como consumir, como ter a confiança de ter essa qualidade, essa praticidade, principalmente na batata pré-frita congelada. Então, ela veio com essa evolução e hoje ela está aí mostrando, né? A gente já consegue exportar, a gente já exporta para mais de 10 países, então a gente consegue ter esse movimento, e a gente vem ainda, né? A gente fala com a empresa mineira, né? Nós somos mineirinho, né, mano? Mineirinho, ele vai devagarzinho, e assim, é persistente. Eu acho que a gente tem que ser persistente, resiliente, porque sempre tem, né, o Brasil não é fácil, né? Então a gente tem que passar por vários momentos, e a gente vem passando por isso, vem crescendo, vem com parceiros fortes como o Madeiro, o Bob's, e vários outros aí que a gente construiu durante esses anos todos, né? E de confiança, de qualidade e serviço, né, entregue. Não? Isso para a gente é muito interessante. E nesse meio caminho, eu falo um pouquinho, porque Bem Brasil, para mim, é muito legal a história, porque é uma empresa nova e ela veio criando, né, uma categoria no Brasil que não existia, e veio desenvolvendo algumas expertises, como para que a gente pudesse fornecer esse serviço o ano inteiro para os supermercados, para o food, principalmente. A gente teve que desenvolver uma capacidade de armazenar a batata in natura. O que é isso? Né? A gente armazena, né, a gente colhe essa batata no campo, coloca em galpões refrigerados, e a gente mantém essa batata por mais de 6 meses. Então, assim, na Europa, eles fazem isso, mas lá eles fazem no frio. Então, é muito mais simples. Aqui a gente faz uma temperatura de 40 graus, 38 graus. Então, a gente tem que ter capacidade de ter criado a expertise para fazer esse armazenamento dessa batata in natura, para que a gente pudesse fazer esse serviço. Então, hoje, eu armazeno mais de 500 mil toneladas de batata in natura. Então, assim, é uma capacidade gigante. Daniel, no passado a gente ouvia qualquer coisa que no Brasil não se tinha a batata, porque precisaria ser uma variedade, a batata congelada, né? Porque precisaria ser uma variedade diferenciada, coisas desse tipo. É uma variedade específica que permite isso? Sim, sim. Hoje a gente trabalha, né, com algumas variedades, mas as principais é Marquise e Asterix, que ela tem uma qualidade, que ela tem um sólido maior. Ou seja, ela consegue nos dar, né, quando a dona de casa compra e tudo, os saquinhos da Bem Brasil, eles ficam mais sequinhos, porque ele tem menos água. Essa batata tem menos água. Quando você compra no supermercado, Atlantic, outras variedades de batata, que o sólido gira em torno de 16. Então, assim, é uma esponja quando coloca a dona de casa vai fazer essa batata. Uhum. E a Marquise Asterisco gira em torno de 20, 21% de sólido, então isso é muito maior. Então, por isso que lá no início todo mundo falava que a Bem Brasil estava doida, porque
não tinha essas variedades, cultivo dessas variedades aqui. Então, ela começou também a desenvolver esse cultivo, e hoje a região do Alto Paranaíba ali é uma das regiões que mais plantam batata no Brasil. Então, é uma grande região plantadora de batata, e muito em função da indústria E, também. e tudo é produção própria ou vocês têm parceiros que fornecem também os produtos? Nós temos 23 produtores, só que 65% mais ou menos da produção da batata que a gente necessita vem de dois acionistas, que são produtores também. Então, eles nos garantem 65% da quantidade de batata que a gente consome no ano, né? E é uma quantidade pequena, sabe, Marco? Assim, a gente está falando aí de quase 1.000 toneladas de batata no ano. Então, assim, é uma quantidade muito grande. Daniel, nós vamos voltar para Bem Brasil daqui a pouco. Mas nos fale um pouco sobre você, o teu envolvimento com a Bem Brasil e com o mundo da batata. Eu estava em BH, eu sou de BH, e como eu confidenciei, assim, eu não conhecia de batata, eu não conhecia, para ser sincero, né, não era o mundo que eu via e tudo. E eu trabalhava na Forno de Minas, que é uma indústria de pão de queijo, e da na volta, e a gente tinha acabado de fazer a negociação da segunda venda deles. Então eu participei muito ativamente, e eu era o CFO na Forno de Minas, porque já faziam mais de 7 anos, e a gente veio fazendo um trabalho muito grande de reconstrução da Forno de Minas. E nesse meio tempo, eu encontrei com o João Emílio, que é um dos irmãos, e era o CEO da Bem Brasil e tudo. Nós conversamos muito, e muita gente estranhou, porque o João Emílio ele não é muito de conversar, então é um mineirinho mais mineiro do que eu. Então, a gente conversou bastante e tudo, e a gente acabou entrando no entendimento. Eu fui para Araxá e fui muito, né, muito feliz, muito bem acolhido pela família Bem Brasil, né, que é todas as pessoas aqui. E a gente veio desenvolvendo esse trabalho, porque quando eu fui para lá, era para a gente, já era a hora da mudança de uma limitada para um SA de capital fechado. Então, a gente foi muito para compor e fazer essa transição muito que é pesada e é dolorosa, né? E a gente veio junto com eles para a gente fazer esse trabalho. Então, assim, eu tenho, né, muitos anos de experiência aí. Eu vim da área financeira, eu sou da área financeira, né? Minha formação é contábeis e ciências econômicas pela que, né, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, de Belo Horizonte, com uma MBA na Fundação Getúlio Vargas em finanças. Depois fiz um curso lá pela Fundação Dom Cabral, também em Fontainebleau, na França, também em finanças, em gestão, aí já é mais gestão. Então, a gente veio fazendo um trabalho. Então, o Dênio ele veio construindo a sua história, né, junto com as empresas onde ele participou, né, e pôde, né, auxiliar e ajudar, assim mesmo como as empresas o ajudaram nesse crescimento profissional. Então, o Dênio é um pouco dessa mistura aí que a gente vai falar. Os principais canais de distribuição Bem Brasil no Brasil, quais são? Distribuidores, Uhum. 50% de distribuidores, praticamente, que a gente chama de. E 50% a gente chama de varejo. Distribuidores a gente chama distribuidores de food service.
Perfeito. né? Então, se a gente falar canais, 50% food e 50% varejo. Então, hoje, a composição da Bem Brasil seria essa. E o crescimento, aquele crescimento explosivo que você mostrou, do meio quilo para 4 quilos, ocorreu mais ou menos de forma similar nesses dois grandes mercados, do food e dos supermercados? Antes pandemia, a gente crescia muito mais food. Tanto é Uhum. que antes pandemia aqui era 70% food, 30% varejo. Com a pandemia, nós tivemos que fazer uma remodelagem, uma mudança muito rápida, né? Porque o food praticamente ficou parado e a gente teve que ir para o varejo. Então, nós crescemos muito no varejo, rapidamente, e depois da pandemia, a gente vem crescendo nos dois canais ao mesmo tempo. Então, assim, essa mudança foi muito importante, porque a gente agora consegue ter esse crescimento junto no food e varejo, E né? Então, olhando isso para mim é muito importante. olhando um pouco à frente, Dênio, o que você imagina que um vai crescer mais do que o outro pelas mudanças no comportamento de consumo ou tendem a crescer de forma equivalente? Eu acredito que tendem a crescer de forma equivalente, mano. Eles tendem a crescer porque o varejo a gente vê aí crescendo, né? Os atacarejos crescendo, tudo isso crescendo de forma gigante. O food voltando, né? Apesar de ainda as pessoas, né? No Brasil ainda ressentirem ainda de uma renda ainda que não possibilite talvez esse consumo fora do lar e tudo. Então, por isso que eu acredito que os dois crescimentos vão ser simultâneos, porque o food ele vai voltando, porque o brasileiro ele gosta de sair, gosta de comer fora, ele gosta de um barzinho, gosta de sentar ali, tomar sua cervejinha. Eu sou de Belo Horizonte, né? O Belo Horizonte é composta a gente fala que é a capital dos bares, né? Então, a gente vê isso muito, né? E isso, para a gente, é muito. Então, eu acredito que isso vai ser simultâneo, viu, Marco? E a exportação significa quanto do negócio hoje? Ainda pequena, hoje corresponde a 4% do nosso faturamento. A gente remodelou ela em 2020, olha para você ver as coisas, né? A gente remodelou toda a nossa parte de pessoas, todo o nosso canal de exportação em 2020. Veio a pandemia, isso dificultou um pouco para a gente essa mudança, porque a gente tinha que visitar, tinha que ir, não poderia, não podia, né? E isso, mas a gente veio crescendo bastante. Então, hoje a gente já está aqui na América Latina quase toda, Paraguai, Argentina, Peru, a gente está no México agora, a gente já está em Taiwan, a gente já está no Vietnã. Então, a gente veio fazendo esse crescimento, mas como eu tenho também, né, uma capacidade que ainda a gente nos permite crescer pouco, talvez, nesse canal, por ter que também crescer no mercado interno, porque o mercado interno, Tá esse absorvendo. mercado interno, ele cresce, ele cresceu, né, nos últimos 7, 8 anos, 8% no mínimo ao ano. Puxa vida. Então, a gente também vem crescendo nesse mercado. Então, eu tenho que dosar isso muito bem para que eu, né, cresça nos dois canais, mas cresça também com a consciente e pé no chão, para que eu não atrapalhe nem um canal nem outro, né? E me conta uma coisa, para o mercado internacional, cresce tanto o food service como o supermercado, e vocês operam no canal, no mercado internacional, com a marca de vocês ou a marca de terceiros? O canal que a gente
tem no mercado externo é mais varejo, apesar de a gente vender food também, mas é mais varejo. A gente usa, ele vai um mix, que é nossa marca, tem países que vai nossa marca e tem países que a gente, igual Bolívia, a gente usa a marca do parceiro que a gente usou lá, mas a maioria dos outros, a gente usa a nossa marca, né? Fora, por exemplo, na Ásia, é a nossa marca que vai. Os Estados Unidos, a gente estava fazendo muito com um parceiro nosso lá da Gordon Foods, que era muito food, por isso que eu falo que era também food, e a gente usava uma marca deles, depois a gente começou a usar também a nossa marca. Mas agora os Estados Unidos também deu uma atrapalhada aí com esse tarifaço aí, a gente está remodelando tudo novamente. Deixa eu mudar um pouquinho de foco, Tênio, e aproveitar a tua experiência como líder, tendo, né, uma origem de carreira, começando pelas finanças e evoluindo para a direção geral. Como você vê os principais desafios da liderança, principalmente de pessoas, e, em especial, considerando essa transição geracional que nós temos acompanhado? Desafio, Marco. Você falou certo, é um desafio gigante que a gente tem, porque eu acho que que eu ouço muito, né, do meu gestor e do meu conilhei, que é o João Emílio, que é o que ficou à frente disso, que a gente tem que ter o equilíbrio. A gente sempre tem que ter o equilíbrio e saber ouvir, né? Hoje a gente fala, a gente tem que saber ouvir, mas a gente não ouve como eu deveria ouvir as pessoas, né? A gente tem que ouvir e entendê-las, tentar entendê-las, né? Que muitas vezes não é fácil. Mas a gente tem que dedicar tempo porque as pessoas precisam e querem, né, ouvir suas ideias, as suas, os seus temores. Então a gente tem que saber ouvir e tentar passar para eles essa tranquilidade e tentar passar para eles essa não é solução, mas tentar passar para ele um caminho. E isso eles gostam, porque hoje a gente fala que as pessoas precisam ouvir as outras, mas a gente, na verdade, não ouve. Né? A gente só escuta. Ouvir você tem que acabar, tem que entender, tem que ter paciência para isso. E essa geração, né, eu sou de uma geração, né, estou com 62 anos, então assim, minha geração já lá de trás, e você hoje tem gerações que querem as coisas mais rápidas, gerações que querem capturar tudo rápido, quer que as coisas aconteçam rápido, então você tem que ter esse jogo, né? E o RH tem que estar muito antenado com você, com isso. Eu sempre falo com o meu RH que a gente tem que estar muito antenado, porque quando você coloca essas gerações numa mesma sala de reunião, por exemplo, então isso a gente é um desafio, mas a gente tem que saber diferenciar e lidar com isso. Isso que é importante. Tem algum truque, vamos chamar assim truque, que você, Dênio, incorporou ao longo da tua vida como líder e mais recentemente com esses desafios que você reconhece são cada vez maiores para se manter relevante num processo de transformação tão intenso quanto nós estamos vivendo? A gente tem que ser, eu falo, né, de novo, tem que ser equilibrado. Isso não é fácil, a gente tem que se manter informado. O líder de hoje tem que se manter informado. Não fique no passado, a liderança não pode ficar no passado. As coisas que fazíamos lá vai ser as mesmas coisas que fazíamos hoje, que vamos fazer hoje. Então a gente tem que
tem que se manter informada e ter o equilíbrio e a resiliência, porque os desafios são muito grandes. Bom, nós temos aí uma audiência muito abrangente, Dênio. E todos nós, a bem da verdade, estamos enfrentando, né, os desafios de nos mantermos relevantes num cenário com a velocidade, a intensidade e a profundidade das transformações. Agora mesmo você citava, né, os tarifaços e daí para frente, de uma hora para outra viraram de cabeça para baixo o mundo, né? Mas também de uma hora para outra as coisas se reconfiguraram, tanto assim que, né, as exportações para os Estados Unidos caíram em agosto de maneira significativa e outras regiões do mundo cresceram. Esta velocidade, esta flexibilidade, essa adaptabilidade parecem ser três temas importantes, né, para a liderança e para as empresas, de forma geral, no momento atual. Tem algum outro elemento que você entende seja importante neste momento para as empresas e para as lideranças? Eu acho que você falou as três importantes, que eu acho que são as que realmente são relevantes. Eu gosto de colocar que essa adaptabilidade é uma característica que as empresas têm que ter. Elas têm que pensar com agilidade, fazer com agilidade e ver a gente nunca sabe, né? Quem acreditava que ia ter uma pandemia, né, Marco? Por exemplo, quando teve a pandemia. Então, se as empresas que se adaptaram e se movimentaram com maior agilidade, conseguiram transpô-la, né, com bastante sucesso. A Bem Brasil cresceu, na época da pandemia, mais de 20% ao ano. Então, assim, essa adaptação foi muito interessante. Isso sem dúvida nenhuma. E cá entre nós, né, Dênio? Nós, no Brasil, por circunstâncias de vida, né, acabamos desenvolvendo uma necessidade, uma flexibilidade e adaptabilidade que eu diria que no mercado internacional são os diferenciais para os executivos e líderes brasileiros, né? Quem conviveu com a hiperinflação como nós convivemos no Brasil sabe que ou era adaptável rapidamente a uma nova realidade ou não sobrevivia. E isso é um diferencial do executivo e do dirigente e do líder brasileiro, que no cenário atual faz uma diferença enorme. Né? Há algum tempo atrás, durante a pandemia, eu me lembro, nós estávamos conversando com um grupo de varejistas internacionais e os caras desesperados, buscando referência, como sobreviver com uma inflação de 10% ao mês. Meu Deus do céu, a gente vivia 10% por semana. Tá certo? Ou muito mais do que isso, né? Mas, de fato, isso virou um traço e uma característica do empresário e do líder brasileiro. Tem algum outro aspecto que, no teu entender, é característico e faz com que, né, empresas brasileiras se transformem em benchmarking global por sua competência e forma de atuar? Tem alguma outra que te ocorra, merece ser destacada? Não, eu acho que o brasileiro, né, por ter passado tudo isso, né, Marco, ele leva uma leveza, né? Então ele sabe fazer essa agilidade com leveza, e isso a gente vê. Você está falando que o sucesso das empresas brasileiras, não só das empresas, né, mas dos líderes. Você vê tanto brasileiro fazendo sucesso em empresas multinacionais fora, ou aqui mesmo no Brasil, mas fora a gente vê vários deles com sucesso e tudo, porque sabem fazer essa adaptação com bastante leveza. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que a gente não a gente vive num momento de país de polaridades e tudo, que a gente tem que saber
ter essa leveza para que as coisas aconteçam com mais tranquilidade e aconteçam, né? Porque se a gente não formos persistentes, e eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro tem muito, ele é persistente, ele é o empresário brasileiro, então, principalmente, ele é muito persistente, ele é muito resiliente com relação às coisas externas, né, que acontecem às suas empresas. Então, assim, isso é muito relevante. Vocês, na Bem Brasil, estão considerando alguma ampliação da linha de atuação ou o modelo estratégico é ampliar o que estão fazendo hoje no negócio atual e crescer, tanto no mercado interno, food, como supermercado, atacarejo, e também ampliar a exportação? Quais são as principais diretrizes estratégicas de vocês neste momento? No nosso planejamento estratégico, né, Marco, a gente vê, a gente já tem planejado um crescimento, mas um crescimento no nosso negócio, que é a batata, porque a gente acredita, né, que é um mercado ainda que vai crescer bastante, que ainda tem muita coisa a ser capturada. Hoje, como eu falei com vocês, estamos chegando em 4 quilos por pessoa, lá nos Estados Unidos é 10, 12, na Europa é 15. Então, assim, ainda tem um caminho ainda a ser percorrido. Então, a gente tem um planejamento de crescer no nosso negócio, crescer, né, em todos esses canais que você falou, tanto, né, os canais varejistas e na exportação também. A gente esse planejamento estratégico prevê esse crescimento, né? A gente espera chegar lá em 2030 com praticamente 15% no comércio exterior. Então, assim, a gente espera esse crescimento e já está planejando esse crescimento. Mas, por enquanto, no nosso negócio. É lógico, né, Marco? A Bem Brasil está no mercado e está sempre sendo assediado por outras empresas para que a Bem Brasil dê uma olhada nos seus negócios e tudo, e a gente olha, né? Mas a principal planejamento é no nosso negócio, na batata. Daniel, queria te agradecer muito a disposição de estar com a gente, deste papo, falando de mineirices e dando assim um bom exemplo. Quando alguém te disser vá plantar batata, atenção, porque pode dar certo. Eu que agradeço, viu, Marco? Um bate-papo muito bom. Muito legal. E se você quiser deixar uma mensagem final, é o momento agora para todos aqueles que estão nos acompanhando na Mercado de Consumo e conhecendo, né, uma empresa genuinamente brasileira que acreditou num produto em que muita gente dizia que não ia dar certo, está dando muito certo, abrindo espaço no Brasil, abrindo espaço no mercado internacional e disputando esse mercado com gente muito competente globalmente. Mas usando o jeito brasileiro e mineiro de ser para construir o sucesso. Quer deixar a tua última mensagem? Assim, eu acho que agradecer a confiança dos brasileiros, né, na construção da Bem Brasil. E eu sempre gosto de falar, viu, Marco, a gente, assim, esteja preparado. A minha ideia é esteja preparado, porque as oportunidades aparecerão. E se você não pegar, outro pega. Então, esteja preparado, porque isso é o que a vida te ensina. Daniel, mais uma vez, gratíssimo. Cumprimentos pelo trabalho à frente da Bem Brasil. Cumprimentos a toda a equipe que o auxilia e aos acionistas da empresa, porque visualizaram algo que era tido como impossível ou muito difícil e transformaram o desafio em oportunidade, e a realidade dos números de hoje mostra isso. Grande abraço, brigadão, Daniel. Obrigado, Marco. Abraço a todos.